Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, hoje dia 13 de junho. Hoje é uma quinta-feira. Cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Com o George Ben George. Onde anda minha Tereza? Tereza foi no samba lá no morro e não me avisou. Ô, Tereza, hein? Bom dia, Aparecida. Margarete. Bom dia, Mauro. Como vão? Todo mundo bem? Bom dia, Isis. Como vocês estão? Tudo certo? Bom dia, nega. E aí? Mais uma filha na medicina, nega? Medicina na particular é para poucos. Não é fácil, né? Bom dia, Ângela. Bom dia, Kátia. Tudo bem? Então esse é o Jorge Ben com Cadê Tereza? O Jorge Ben pode botar 1000 músicas, né? Todas são maravilhosas. Né? Misericórdia, né, nega? Nossa Senhora, é um fluxo de caixa. Bom dia, Rosana, tudo bem? Bom dia, Rosali. Então, notícias, amanhã a gente tem nosso encontro, né? Às 7h15 do Yoga dos Sonhos. E aí os estudos seguem lentamente, para que a gente possa absorver. O que mais? É isso. Vocês têm algum recado para dar aí? Alguma coisa? Enquanto isso. E estamos nesse livro maravilhoso aqui, do Thich Nhat Hanh, editora Bodhigaya, Nas Pegadas do Buda, Velho Caminho, Nuvens Brancas. Ninguém tem notícia para dar enquanto eu vou me enrolando aqui, esperando o pessoal chegar. Bom dia, Rosane. Então vamos lá. A gente está no capítulo 6, página 39. Os capítulos, vocês viram, né? São bem curtinhos, assim. Dá pra ir a gente indo bem de boa. Vai presencial. Amanhã a nega vem presencial. Ótimo, que bom. Coisa boa. Margarete, feituras finas. Entra amanhã se tu conseguires. Serás bem-vinda. Então, capítulo 6, Embaixo da Macieira Rosa. Quando tinha 9 anos de idade, bom dia, Natalina, Siddhartha soube do sonho que sua mãe tivera antes de dá-lo à luz. Então, o sonho da Maha, mãe do Siddhartha, né? O magnífico elefante branco com 6 presas, desceu do céu cercado por cores de preces espirituais. Então a mãe do Siddhartha sonhando. O elefante se aproximou dela, seu pelo branco como a neve das montanhas. Ele carregava uma flor de lótus cor-de-rosa em sua tromba e colocou a flor dentro do corpo da rainha. Então o elefante também entrou nela sem esforço. E de uma vez por todas ela se encheu de profundo bem-estar e alegria. Ela teve a sensação de que jamais conheceria qualquer sofrimento novamente, ou preocupação, ou dor, e acordou soerguida por uma sensação de pura bênção. Disse que o elefante entrou através da axila esquerda, se não me engano. Um sonho, né? Quando se ergueu da cama, a música etérea do sonho ainda ecoava em seus ouvidos. Ela contou ao seu marido, o rei Suddhodana,
sobre o sonho, e ele também ficou maravilhado. Naquela manhã, o rei convocou todos os homens santos da capital para virem e adivinharem o significado do sonho da rainha. Após escutarem atentamente o conteúdo do sonho, eles responderam: Sua Majestade, a rainha dará à luz a um filho que será um grande líder. Ele está destinado a tornar-se um poderoso imperador que regerá o mundo nas 10 direções, ou um grande professor que mostrará o caminho da verdade para todos os seres no céu e na terra. Nossa terra, Majestade, há muito aguardava o aparecimento de tamanho grande ser. Então essa profecia, o Suddhodana ficou de cabelo em pé, né? Porque, por um lado, ele queria um guerreiro, né? Ele ficou maravilhado. Por outro, quando ele disseram professor, ele ficou meio... já pensou ser instrutor de meditação e ainda fazer live às 6:30 da manhã? Quem é que merece um filho desses? Aí não dá, né? Bom dia, Grazi. O rei Suddhodana ficou radiante. Após consultar a rainha, ordenou que provisões dos armazéns reais fossem distribuídas aos doentes e desafortunados por toda a terra. Assim, os cidadãos do reino Sakya partilharam da alegria do rei e da rainha, com as notícias acerca do futuro do filho que aguardavam. A mãe de Siddhartha chamava-se Mahamaya, uma mulher de grande virtude, cujo amor estendia-se a todos os seres, pessoas, animais e plantas. Era costume, naqueles dias, a mulher retornar à casa dos seus pais para dar à luz. Alguém aí foi parido em casa? Eu fui parido em casa, na casa da minha nona, em Sananduva. Ela era parteira, italiana da Itália. Diretamente. E aí a mãe já morava em Passo Fundo e ela voltou, né, para Sananduva, cidade interior, assim, aqui do Rio Grande do Sul. E eu fui parido. E aí quando eu nasci naquela época, vocês sabem essa história, assim, como é que era naquela época, no meio dos italianos, eles davam para a criança que nasceu, davam uma canja de galinha, deixavam a galinha ferver, sabe o que é canja de galinha, né? Então deixava a galinha fervendo lá por horas, assim, e depois davam uma colherinha de canja de galinha pro recém-nascido. Que loucura, né? A Rosana também ali, ó, minha avó também foi a parteira. Que legal, que bacana. E nessa coisa, eu já contei, né, que meu pai era mestre, médium, né, da Umbanda e espírita, né, e ele não foi a Sananduva. E ele narrou todo o parto. Ele fez uma viagem astral, sabe o que é a viagem astral, né? Aí depois e a mãe conta sempre essa história, mas sempre bem tranquila, porque ela também era católica, mas da Umbanda, assim, junto com o pai, né? Meu pai era médium mesmo, né? E aí ela conta a história, o pai contou tudo, narrou como foi, quem estava lá, todo o processo. Então aí vocês imaginam, ter um pai médium era um problema, porque a gente não podia aprontar nada, né? Uma vez eu cheguei a morar em Pelotas, e aí eu cheguei em Passo Fundo, eu ia uma vez por semestre só a Passo Fundo, né, que é muito longe, a gente não tinha dinheiro, enfim. Aí eu chegava em casa e ele dizia: quem é a fulana que tu estava conversando tal dia, em tal lugar, não sei o que, tal hora da noite, não sei o que lá. Ó, cuidado, hein? Era o médium Big Brother, assim. Cuidado, hein? Não vai funcionar isso aí. Pai, não dei permissão para ir vasculhar minha vida. Então era muito engraçado, assim. Ele dava umas voadeiras, assim, literalmente. Bom dia, Graça. Bom dia, Cláudia. Que coisa. Então era comum naquela época as pessoas voltarem às suas casas raízes para terem um filho, né? Com o pai assim tem que andar na linha, demais, e ele colocava cartas também, é uma maluquice, assim, ele tinha muitas
Pá, eu ganhei toda a coleção dele, ganhei não, ficou naturalmente para mim, assim, nós somos em muitos irmãos, mas naturalmente os livros ficaram para mim, assim. E eu ganhei a coleção dele esotérica, nem tem mais essas coleções, nem só encontra no sebo, assim, com preços absurdos, insanos, assim, na estante virtual. E eu ganhei a coleção toda dele, de 12, mais alguns livros, de livros esotéricos, assim, que raríssimos, raríssimos. Pá, muito legal. Então era costume. Mahamaya era do país chamado Kolya. Assim ela rumou para Ramagama, a capital de Kolya. Ao longo do caminho, parou para descansar nos jardins de Lumbini. Lumbini hoje é no Nepal, não faz mais parte da Índia. A floresta ali estava repleta de flores e pássaros cantando. Pavões exibiam suas esplêndidas caudas na luz da manhã. Admirando uma árvore ashoka, vamos ver o que é uma árvore ashoka, daqui diz. Espécie de árvore florida, muito comum na Índia e considerada sagrada. Então o Enio foi pesquisar e colocou para nós aqui. Em completo florescimento, a rainha andou em direção a ela quando, de repente, sentindo-se desequilibrar, agarrou-se a um galho da árvore. Então não deu tempo dela chegar na casa da família. Um instante mais tarde, ainda segurando-se ao galho, a rainha Mahamaya deu à luz a um radiante menino. O príncipe foi banhado em água fresca e embrulhado em linho amarelo pelas auxiliares de Mahamaya. Como não havia mais necessidade de retornar a Ramagama, a rainha e seu príncipe recém-nascido foram levados para casa na carruagem de 4 cavalos. Sabe por que eu gosto muito desse livro? Porque ele é muito natural, assim, muito sem mitologia, sabe? Sem firulas, assim, é direto, é tocar assim, ó, é uma pessoa que, imagina, naquele tempo foi ter um filho na casa dos pais, não chegou a tempo, se agarrou na árvore, porque era comum, enfim, né, pela cultura, e aí ela tem um filho, não vai dar tempo, vou voltar para casa. Mas não é assim que é narrado a história do nascimento do Siddhartha, né? É narrado de uma forma em muitos lugares assim que eu não concordo muito, que transforma ele num deus, né? E muitas linhagens do budismo faz isso, mas tudo bem, não sou, quem sou eu, né? Não sou ninguém, né? Mas na minha visão era apenas uma pessoa, nada mais que isso. E essa pessoa atingiu esse lugar assim da mente que é inacreditável. Mas em alguns lugares o floreio todo é muito grande. Aí ele nasce e ele já fica em pé. Aí conta que ele olhou nas 4 direções, eu salvarei o mundo. Ele caminha, ele já falava. Muita coisa, assim, né? A história do elefante também é cheia de mitos, assim. Eu já não... Aí vai muito para a religiosidade no sentido da mitologia também, né? Ele, para mim, na minha visão, né, o Buda foi uma pessoa, como nós aqui, que de repente resolveu, não, eu vou estudar isso. E aquilo se transformou numa obsessão na vida, assim. E desvendou tudo que a gente sabe sobre a mente hoje nesse contexto espiritualizado, né? Porque a mente é estudada de diversas formas. E a mente e a consciência, né? Que são coisas que estão interconectadas, mas não significam a mesma coisa. Mas ela é estudada através da religiosidade, da espiritualidade, que é outra coisa, da antropologia, da sociologia, da psicologia. Então tem vários aspectos que tu pode estudar. E essa visão, eu acho uma visão mais palpável para nós. Quando lá chegaram, o príncipe tomou novamente um banho em água morna e foi acomodado junto de sua mãe. Então, um nascimento simples, comum, como qualquer outro. Nada de, uau, a terra tremeu. Aí dizem que a terra tremeu, que não sei o que. Não sei vocês, né? Essa é só a minha visão. Como é que vocês veem isso? Quem já leu outras histórias do Buda, né?
já li muitas, então... Ao saber das notícias, o rei Suddhodana correu para ver sua esposa e filho. Sua alegria era imensa. Seus olhos cintilavam e ele deu ao menino o nome de Siddhartha, Sarvastasida, né? Aqui não está, mas é Sarvastasida. Aquele que realiza seu propósito. Então o propósito é Siddha, né? Pareceu dizer, essa é mais crível. É isso aí, acho que eu não trouxe mais. E o Tinahan, ele sacou, né? Todos no palácio se regozijaram, e um por um vieram cumprimentar a rainha. O rei Suddhodana não perdeu tempo em convocar adivinhos para lhe pressagiarem sobre o futuro de Siddhartha. Após examinar as feições do menino, todos concordaram que ele carregava as marcas de um grande líder, e não havia dúvida de que regeria um poderoso reino em expansão por todas as 4 direções. Essas marcas são as 37 marcas, aí tem toda uma relação, assim. Uma semana mais tarde, um homem santo chamado Asita, em algum lugar é Atisha, eu acho que depende da... Eu não sei dizer se aqui está em palio, enfim, o sânscrito, mas aqui está como Asita, que o Enio preferiu, mas na maioria dos lugares não é Asita, é Ashita mesmo, com SH. Ashita Kaladevala fez uma visita ao palácio. Suas costas estavam arqueadas pela idade e ele precisava usar um cajado para chegar à montanha onde vivia. Quando os guardas palacianos anunciaram a chegada do mestre Ashita, o rei Suddhodana pessoalmente veio recebê-lo. Ele o levou para ver o bebê príncipe. O homem santo olhou longamente para o menino sem dizer uma só palavra. Então, começou a chorar. Essa passagem é muito linda, porque a história é um pouco mais comprida, assim. Bom dia, Felipe. Então o Ashita, né, ou Atisha, em alguns lugares, Atisha, o Ashita, o Asita, ele estava na floresta e ele percebe o nascimento. Então aqui não diz, o Thich Nhat Hanh prefere não fazer essas, né, situações, mas ele percebe e ele se dirige até o palácio. E o rei Suddhodana fica surpreso, mas já esperava também, né? Aqui no livro, o Thich Nhat Hanh, na pesquisa dele, ele vai dizer não, o rei chama. Só que a Atisha, ele era um guru que vivia isolado, estava isolado há 30 anos já, assim, ninguém sabia da história dele. E ele percebe esse nascimento. E aí quando o Atisha, ele olha o Buda, o Siddhartha, né, o bebê, ele começa a chorar. E aí o Suddhodana entra em pânico, né? Então começou a chorar e seu corpo tremia apoiado no cajado. Uma torrente de lágrimas escorria dos seus olhos. Alguém sabe por que o guru estava chorando? Bom dia, Silvia. Vamos lá, provinha básica, bem básica para os que são budistas aí. Enquanto eu tomo uma água. Por que o Asita, o Atisha, o Ashita chorou ao ver Siddhartha? Silvia, bom dia. Enquanto isso, o rei Suddhodana ficou alarmado e perguntou: o que é isso? Você anteviu algum grave infortúnio para a criança? E aí o Atisha responde: Mestre Asita removeu as lágrimas com suas mãos e sacudiu a cabeça. Majestade, não vejo infortúnio algum. Meu pranto se dirige a mim mesmo, pois posso ver claramente que essa criança possui verdadeira grandeza. Ela penetrará todos os mistérios do universo. Majestade, seu filho não será um político. Será um grande mestre do caminho. Céu e terra serão a casa dele, e todos os seres serão seus companheiros. Choro porque morrerei antes de ter a chance de ouvir sua voz proclamar as verdades que ele irá realizar. Então aí o motivo do choro. Majestade, o Senhor e seus pais são dotados de grande mérito por terem trazido ao mundo alguém tal como este menino. Então tá aí.
Uma vez eu estava num retiro, bom dia, Cláudia, retiro com Alan Wallace. Era o final do retiro já, ele estava apresentando a construção do lugar, do templo, né, lá na Itália, que ele está construindo. E aí era final do retiro já estava tomado, a gente estava lá uns 12, 15 dias, nem me lembro, 12 dias eu acho. E aquilo era de noite, me deu uma coisa assim, começou a cair lágrimas, e estava escuro, porque a gente estava assistindo um vídeo dele mostrando o final, era final de retiro, última noite. E ele fazendo a propaganda do espaço, assim, né? Estava recém começando a construção, não sei se alguém já viu. E aí fazendo casas, né, pequenas casas que queriam abrigar os praticantes, queriam ficar lá por retiros longos, né, no mínimo de 3 anos, assim. Então não tinha um limite, porque eram retiros para as pessoas atingirem mesmo, né. Então o mínimo podia ser 6 meses para atingir, ou 3 anos, ou 10 anos, né. E aquilo me deu uma coisa, nessa vida eu não vou fazer isso, sabe? Então não tenho méritos para isso. E aí aquilo me deu um choro, assim, tipo, pô, nessa vida eu não vou conseguir. Mas aí me preparei para a próxima. Então, aí eu relaxei. A partir de então eu relaxo muito, assim, levo isso muito de boa, assim, levo o budismo totalmente desencanado, assim, né? Ah, porque eu não estou entendendo isso. Porque eu não alcancei aquilo, porque minha prática de meditação tá ruim, ou tá não sei o quê. Bem, não tô nem aí. Porque a gente tem que desencanar, assim. A gente tem que saber que esse é um trabalho por muito tempo, não é de agora. Agora nosso papel pode ser outro, né? E a gente tem que estar tranquilo com isso. A Sita virou-se para partir. O rei suplicou para que ficasse, mas foi inútil. O velho homem tomou o caminho de volta para sua montanha. A visita de mestre, a Sita deixou o rei perturbado. Ele não queria que seu filho se tornasse um monge. Desejava que o filho assumisse seu trono e ampliasse as fronteiras do reino. O rei pensou: a Sita é só um entre centenas ou mesmo milhares de homens santos. Talvez sua profecia esteja errada. Certamente o outro homem santo, cuja previsão diz que Siddhartha será um grande imperador, deverá estar correto. Então ele estava num momento de negação, né? Apegando-se a esta esperança, o rei se consolou. 8 dias após ter tido a sublime alegria de parir Siddhartha, a rainha Mahamaya veio a falecer. E todo o reino a enlutou. O rei Suddhodana chamou a cunhada Mahapajapati e pediu-lhe para tornar-se a nova rainha. Então a irmã da Mahamaya, né, assume a criação dos filhos, né? Mahapajapati, também conhecida como Gotami, daí vem o sobrenome do Siddhartha, né? Siddhartha, o Buda, né? O Gotama. Concordou e cuidou de Siddhartha como se ele fosse seu próprio filho. Assim que o menino cresceu e inquiriu sobre a sua verdadeira progenitora, ele concluiu o quanto Gotami amava sua irmã e o quanto ela, mais do que ninguém neste mundo, poderia amá-lo, assim como sua própria mãe. Sob os cuidados de Gotami, Siddhartha desenvolveu-se forte e saudável. Então viram daí que veio, às vezes a gente encontra ali Siddhartha Gautama, né? Porque ele assume esse sobrenome. Sarvastasida Gautama. Shakyamuni, né? Já expliquei porquê, né? O Shakya, o sábio Muni do reino dos Sakyas, tem várias denominações. Suddhodana quer dizer algo como detentor do arroz. Cada nome tem um significado. Deixando que o corpo vá se acomodando.
com as costas eretas, pescoço alongado, os olhos semiabertos ou fechados, como preferirem. Trazendo uma intenção para esta prática. Percebendo a motivação que faz com que vocês acordem cedo e se conectem ao Dharma. Talvez dando-se conta que isto é só uma lembrança, é uma continuidade de vidas ou estudos anteriores. Ou apenas para benefício próprio ou das pessoas à sua volta. Realizem a prática com uma motivação e uma intenção sinceras. Deixando que o próprio corpo respire profundamente, se houver necessidade ou não. Ele vai mostrando o caminho. Mais importante disso é estar consciente de cada coisa que acontece, externa e interna. E à medida que eu estou consciente, eu estou totalmente no momento presente. E se eu estou apenas no momento presente, fluindo, flutuando com qualquer coisa que aconteça, surge um som, eu escuto, surge uma sensação no corpo, eu percebo. Neste lugar não há tristeza ou alegria exagerada ou medo. O presente é apenas um lugar de fruição. É um lugar de suspensão da consciência. Se imaginem flutuando, observando tudo. Por um instante, essa é a nossa real natureza. E ela se desfaz. Mas há sempre um lugar para a gente poder voltar. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todas, todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia, boa quinta e até amanhã, sexta-feira.